gatinhos e gatinhas! No vídeo de hoje falaremos sobre a primeira gravação sonora da história. O século XIX foi um período pródigo em maravilhas e novidades das ciências. Desde a primeira bateria, criada por Alessandro Volta, em 1800, a locomotiva a vapor, em 1804, o motor elétrico, em 1825, a primeira fotografia, em 1826, o fornecimento de energia elétrica, em 1881, o primeiro automóvel por Carl Benz, em 1886, o raio-x, em 1895, dentre outras inúmeras invenções magníficas, não poderia ficar de fora dessa lista a primeira gravação da voz humana da história. Foi nesse século que nasceu, em Nova Jersey, em 11 de fevereiro de 1847, o aquariano Thomas Alva Edison, um dos homens mais brilhantes que o mundo já viu. Apesar disso, na escola, seu professor o considerava estúpido, porque não parava de fazer perguntas e lhe custava aprender. Assim, após 3 meses de ensino formal, Edison largou o colégio para nunca mais voltar a sentar em uma sala de aula. Sua educação, então, ficou a cargo de sua mãe. Porém, sendo autodidata, Edison focou sua atenção naquilo que era de seu interesse: a ciência. Aos 21 anos de idade, em 1868, registrou seu primeiro invento, uma máquina de votar. Uma invenção absolutamente inútil e que, como todos sabemos, seria esquecida pela história. Além dessa, Thomas Edison registrou 2.332 outras invenções, sendo destas as mais famosas o cinematógrafo, a lâmpada elétrica e o fonógrafo, cuja primeira demonstração pública ocorreu em 25 de novembro de 1877 e que era um aparelho que, além da capacidade de gravar de forma mecânica as vibrações sonoras, ainda era capaz de reproduzi-las, um feito. O aparelho consistia de um cone acústico que captava o som e este era gravado por meio de um diafragma que, acoplado a uma agulha, imprimia as vibrações sonoras em ranhuras em um cilindro de estanho recoberto de cera. Para ouvir a gravação, o processo se invertia e a agulha, ao passar pelos sulcos impressos, reproduzia o som que era emitido pelo cone acústico. Legal, né? A primeira gravação da voz humana da história foi o poema infantil Mary Has a Little Lamb, gravada pelo próprio Edison em 21 de novembro de 1877. Mary had a little lamb, its feet were white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Dando início à evolução dos processos de captação acústica até os dias atuais, como todos nós conhecemos. Só que isso não é verdade. Ainda que o fonógrafo tenha, de fato, sido a invenção mais bem-sucedida na captação da voz humana até aquele ponto, esse, assim como diversos outros inventos semelhantes, foram desenvolvidos em lugares e por pessoas diferentes nessa época. Na maioria dos casos, as pessoas nem sabiam da existência umas das outras, pois a comunicação entre a Europa e as Américas era feita por meio de cartas enviadas por navios. Foi somente a partir de 1866 que a comunicação telegráfica entre esses continentes foi estabelecida. E essa, mesmo assim, era muito precária, dificultando muito que informações de inventos de um país sequer fossem conhecidas por outros. Assim sendo, ocorre que 130 anos após a gravação de Edison, Richard Martin e Megan Hennessy, donos da Archaeophone Records, uma gravadora especializada em gravações antigas e vencedora do Grammy de melhor álbum histórico de 2007,
juntamente com o físico e professor da Universidade de Indiana, Patrick Pfister, e o historiador David Giovannoni, tomando conhecimento de um obscuro inventor francês chamado Édouard-Léon Martinville, descobriram que este havia entrado com um pedido de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial da França em 25 de março de 1857, de um aparelho denominado fonoautógrafo, similar ao que Thomas Edison viria a apresentar 30 anos depois. A maior diferença entre os aparelhos de Martinville e o de Edison residia no fato de que as ondas sonoras não eram impressas em cera, mas em papel recoberto de fuligem, sendo as marcações das vibrações sonoras impressas por meio de um pelo de javali, e cuja finalidade era o estudo das ondas sonoras de modo a escrever a fala, que é literalmente o significado do nome do aparelho, fonoautógrafo. Dessa forma, em 9 de abril de 1860, 17 anos antes de Thomas Edison, Scott de Martinville gravou em seu fonoautógrafo a conhecida canção francesa Au clair de la lune. E, em 2008, os pesquisadores encontraram na Academia Francesa de Ciências a folha de papel de 22,86 centímetros por 63,5 centímetros, na qual a gravação havia sido realizada 150 anos antes. A folha, então, foi enviada para o Lawrence Berkeley National Laboratory, na Califórnia, onde Carl Haber e Earl Cornell conseguiram desenvolver um método para converter em som a gravação feita em papel realizada por Scott de Martinville 150 anos antes, e este é o resultado. Dessa forma, a primeira gravação da história não pertence mais a Thomas Alva Edison, embora o fonógrafo deste seja o invento mais bem-sucedido dos grandes inventores que o século XIX conheceu. Espero que tenham gostado, deem uma força seguindo o canal, deixando o like e compartilhando com os amigos. Um beijinho na ponta do nariz. Até o próximo vídeo.